O Carluxo, vereador do Rio de Janeiro, o que ele está fazendo lá? E aí você tem vereador de Belo Horizonte, que está grudunhado lá, tem Magno Malta, o que ele está fazendo no Magno Malta? O deputado Hélio Negão, o que ele está fazendo lá nessa viagem? Outros deputados também que não estão nessa lista. Gente, são 69 pessoas nessa comitiva. General Heleno, o Paulo Guedes, o que ele está fazendo lá? O Paulo Guedes, então, tentando vender o Brasil para os árabes. Ele pensa que árabe, por exemplo, são pessoas trouxas, que os árabes estão mal assessorados. Ele está querendo vender a Petrobras, fatiar a Petrobras, uma empresa que tem grande participação do Estado brasileiro, uma empresa estratégica do nosso país. E está querendo vender para os árabes, sendo que os árabes eles são detentores de empresas de petróleo estatais. Todos os países ali têm grandes empresas estatais de petróleo. Se um Paulo Guedes árabe chegasse para um rei saudita desse e propusesse, olha aí, nós estamos pensando em fatiar a sua empresa de petróleo e vender para estrangeiros, para aumentar a competitividade. Sabe o que aconteceria com o Paulo Guedes? Ele seria condenado à morte, ele seria levado ali para a praça pública, as execuções são sempre feitas entre 9 e 10 horas da manhã, e a Arábia Saudita está mandando para essa pena de morte em torno de 150 pessoas por ano. A pessoa chega ali, o carrasco faz uma oração, conversa com a família antes para pedir perdão e depois passa o sabre na cabeça do traidor, do criminoso, do bandido, do acusado, né? Às vezes eles leem a sentença depois. Isso tudo dentro de um sistema jurídico lá baseado na Sharia, que é uma espécie de código, né? Ou de código geral da cultura árabe, enfim, de pessoas do Oriente Médio de uma maneira geral. Mas isso é que aconteceria com os traidores. No vídeo anterior que eu comentei com vocês, a fala do Henri Bugalho, ele pergunta por que o povo brasileiro não se revolta, por que o povo brasileiro não faz nada, por que a gente tem aceitado tantas coisas assim. Porque por muito menos, lá na França, a guilhotina comeu solta também na cabeça, no pescoço de muita gente que era considerada como traidora da nova ordem política que estava nascendo na França naquele momento. Por muito menos, se matou muito mais gente no mundo. E aqui no Brasil nós temos essas figuras, claro que eu não estou defendendo que ninguém seja decapitado, ninguém seja degolado, ninguém seja esquartejado, enfim. Mas eu estou apenas ilustrando para vocês verem como os entreguistas daqui, quando eles não têm muita noção do que eles estão falando em outras partes do mundo, como é que eles podem estar sendo vistos? Como é que os árabes olham para o Paulo Guedes, para o Bolsonaro, e com a informação que vai ter eleição ano que vem, que ele tem pouquíssimas chances de se permanecer, de continuar no poder, como é que eles veem o discurso de uma figura como essa? Senão a identificação de uma pessoa que está vindo para o seu país para vender a sua pátria, para fazer mal a seu povo, por conta de dinheiro. Porque em nenhum momento essa gente fala em patriotismo, fala em nacionalismo, fala em irmandade entre os povos, em progresso da humanidade, em melhores condições de vida para o povo, em democracia. Como é que eles vão falar em democracia lá no Oriente Médio para famílias que são famílias imperiais dentro de monarquias, de impérios dentro do Oriente Médio? Por que eles não falam em direitos humanos? Por que eles não condenam execuções, por exemplo, dessas situações todas que eu estou comentando aqui com vocês?